Agora vamos estudar o recurso extraordinário. Trata-se de um recurso que tem como objetivo discutir uma questão constitucional. Ele não vai servir para reanálise do mérito, não vai servir para reexame de provas. Contudo, vai permitir com que não haja dentro das decisões judiciais alguma que viole frontalmente a Constituição Federal e que haja, desde que haja o cumprimento do requisito da repercussão geral. Vamos falar sobre todos os requisitos, tudo que é necessário para um recurso extraordinário ser conhecido e provido. Essa peça não é corriqueira no exame de ordem. Já caiu na segunda fase da OAB em Direito Constitucional? Sim. Contudo, sempre antes do advento do novo Código de Processo Civil. Reparei que caiu nesses exames, 8º, 10º e 12º. Esse 12º exame de ordem foi em 2014 e o Código de Processo Civil é de 2015. Logo, após esse novo código, não houve outro recurso extraordinário. Por isso, com base nesse último exame, é que eu fiz o espelho da prova, eu trouxe o espelho dessa prova para comentarmos e entendermos o que a OAB quis que o candidato colocasse a fim de ganhar a pontuação máxima no recurso extraordinário. Para elaborar um recurso extraordinário, você não precisa de tantas coisas. Você precisa da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, o qual vai trazer todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Entre os artigos 1029 e 1042, destaca-se que essa seção do 1029 ao 1042 aborda tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, ou seja, não há uma seção separada para cada um. O Código de Processo Civil trabalha de forma conjunta o recurso extraordinário e o recurso especial. Relembrando que o extraordinário vai verificar a compatibilidade de determinada decisão com a Constituição Federal e o STJ, no caso de recurso especial, vai verificar a compatibilidade com a lei federal. No recurso extraordinário, não se avalia mérito, não se avalia prova novamente. Isso pode acontecer em recurso ordinário. Recurso ordinário, a gente já teve uma aula específica sobre esse assunto. Geralmente ele cabe quando? Decisões denegatórias em sede de remédios constitucionais e em determinadas hipóteses. Agora, o recurso extraordinário, ele vai caber ou contra sentença, acredite, cabe recurso extraordinário contra sentença, ou acórdão, geralmente apelação. No caso da sentença, como vamos ver mais para baixo, a hipótese, por exemplo, uma representação de inconstitucionalidade, que nada mais é do que ação direta de inconstitucionalidade estadual, uma vez que ela foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado, não cabe apelação, cabe recurso extraordinário diretamente para o STF. Pois bem, vamos ver juntos agora o que a OAB quer quando pede um recurso extraordinário com base no 12º exame de ordem. Deixa eu ver se está gravando, tá? Tá gravando sim. Aqui eu trouxe a explicação que esse 12º exame de ordem foi em 2014, antes do advento do novo Código de Processo Civil, e no caso em tela, a gente tem que ter noção de duas coisas. Existem dois endereçamentos quando você faz um recurso extraordinário. Um para o tribunal local, o qual proferiu a decisão em matéria de sentença ou acórdão que ensejam um recurso extraordinário, ou seja, primeiro você manda para o tribunal, que é o endereçamento do recurso extraordinário, e as razões recursais, aí sim, serão destinadas ao Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, não há um endereçamento único. A sua peça de recurso extraordinário não vai começar com o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Você vai enviar para o tribunal local que proferiu a sentença ou acórdão que você vai atacar via recurso extraordinário e as razões recursais, essa sim, sempre para o Supremo Tribunal Federal. O recorrente é aquele que perdeu. É aquele cuja decisão, em relação àquela decisão, teve um prejuízo. Vai recorrer quem ganhou? Não, vai recorrer quem perdeu. E no caso do 12º exame, quem perdeu foi o partido político. O recorrido é aquele que venceu, né? Foi a parte que venceu aquele processo. Nesse caso, o recorrido foi o órgão que emanou a norma impugnada, ou seja, o governador do estado. Ou seja, aqui no caso, o partido político, pelo que tudo indica, agora eu não trouxe o enunciado da questão, mas eu vou colocar aqui embaixo o gabarito dessa prova. Ao que tudo indica, deve ter sido uma representação de inconstitucionalidade julgada improcedente, né? Ou seja, uma norma estadual julgada improcedente, e aí uma representação de inconstitucionalidade improcedente, nesse caso cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O recorrido em questão é quem editou aquela norma impugnada, no caso o governador do estado. Um pequeno detalhe. Tá? Um pequeno detalhe, tá? Só para tente não viajar muito na maionese, mas eu gostaria de destacar que ultimamente a OAB, sempre que fala em representação de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ela tem geralmente como réus nessa ação, ou melhor, como aquela pessoa que interessada, que criou o órgão, que criou a norma em questão, não só o Poder Executivo, ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo tal editado pelo Poder Legislativo X, né, Câmara dos Deputados, se for o caso, ela que tenha criado a norma, se ela criou a norma, mas governador estadual ou presidente da República, ou seja, a OAB leva em consideração quem sancionou e quem editou a norma. Nesse caso do recurso extraordinário, se o candidato apenas colocasse que o recorrido é o órgão que emanou a norma, ou seja, o governador do estado, sem mencionar o poder legislativo, a OAB nessa situação pontuou totalmente. Cabimento do recurso extraordinário, ou seja, em qual das hipóteses do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal se enquadra esse recurso? Você vai ver junto comigo que o recurso extraordinário não é específico apenas para mera contrariedade à Constituição Federal. Também existem outras hipóteses que eu vou explicar para vocês que ensejam o recurso extraordinário. E nesse caso, o recurso extraordinário, baseado no artigo 102, inciso 3 da Constituição, era impugnar um decreto estadual que inovava na ordem jurídica. O examinando deveria explicar e citar, apenas citar o artigo da Constituição não pontuaria. Então, nesse caso, quando você fizer o seu capítulo, né, seu item no seu recurso extraordinário referente ao cabimento, não deixe de explicar o porquê que aquela hipótese se enquadra em uma das que estão previstas no artigo 102, inciso 3 da Constituição. Outro requisito do recurso extraordinário, repercussão geral. Pessoal, isso aqui é o espelho da peça da OAB, tá? É o espelho. Mas daqui a algumas linhas, daqui a pouquinho, nós vamos ver juntos como fica exatamente um recurso extraordinário para você não errar nem na OAB e nem na prática da sua advocacia constitucional. E aqui você deveria mencionar tudo aquilo que é solicitado pelo artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ou seja, o que é repercussão geral? É quando aquela decisão impugnada e que viola texto constitucional, por exemplo,
tem uma repercussão que vai além do mero interesse subjetivo das partes, ou seja, abrange várias pessoas, quase que uma totalidade logo de uma vez. É essencial demonstrar que esse decreto, aqui no caso em questão, ele, por violar a Constituição e que inovava na ordem jurídica, afrontava direitos fundamentais, cuja coletividade seriam os titulares desses direitos fundamentais por causa da restrição exagerada a um direito constitucional assegurado. Ou seja, nesse ponto é essencial destacar o porquê que essa violação atinge direitos de outras pessoas que sejam das partes, além de meramente os das partes, que aquilo tem uma repercussão, importância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Simone, tem que ser os 4? Não, ou, tá? Como você vê aqui na própria redação. Ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Simone, eu consigo visualizar mais de uma importância, não só importância jurídica, tem uma questão econômica aqui envolvida, uma questão política. Então é hora de colocar isso na sua repercussão geral. É essencial. Recurso ordinário que não tem a repercussão geral conhecida não vai ser julgado. Por isso é essencial demonstrar e comprovar que há repercussão geral no julgado em questão, ou seja, naquele acórdão ou sentença proferida e que fere a Constituição, ou que se encaixa em outras hipóteses do artigo 102, que há um interesse que ultrapassa as partes e que esse interesse é importante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Depois a OAB pontuou no tocante ao mérito. Aqui, pessoal, você vai dizer o seguinte: Simone, é o momento de eu falar que o meu cliente tem razão ou não? Não é exatamente esse o objetivo do mérito, dizer que seu cliente tem razão ou não. Claro, se você está recorrendo em prol do interesse do seu cliente ou do personagem do enunciado. O fato é que você precisa mostrar numericamente qual artigo da Constituição foi violado pelo acórdão ou sentença. Aqui no caso, a sentença que manteve o decreto em questão viola o princípio da legalidade, porque esse decreto viola o princípio da legalidade, não assegura o direito de reunião em locais abertos, que também é um direito constitucionalmente assegurado, viola a liberdade de expressão. Simone, o decreto em questão viola a lei federal. É hora de eu colocar aqui? Claro que não. Não. Porque recurso extraordinário é exclusivamente para você apontar numericamente qual artigo da Constituição que foi violado. Se for meramente artigo de lei federal ou outra lei qualquer, não é o caso de recurso extraordinário, porque cabe ao STF, via recurso extraordinário, guardar a Constituição e realizar por meio dele o controle difuso de constitucionalidade, ou seja, aquele controle entre as partes, declarando inconstitucional a lei ou ato normativo que está ferindo o seu direito. Por fim, quanto ao mérito, que eu quero deixar bem claro, é que aqui não tem questão não é hora de você falar que o juiz não examinou a prova, que o juiz ignorou a prova, que o seu cliente tem razão, que a contestação não apontou X ou Y, é para mencionar o acórdão ou decisão, sentença, violaram os artigos tais e tais da Constituição Federal. É essencial explicar, a OAB não se contenta quando o aluno cita artigo, exemplo, mérito, imagina artigo 5º, inciso 2, artigo 5º, inciso 16, artigo 5º, inciso 4. Não, você tem que explicar. Fere o direito de reunião por causa disso assim assado. Fere o direito à liberdade de expressão em virtude disso assim assado. Entende?
E aí também foi pontuado o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Por isso que quando você vai fazer a OAB, é bom você não saber só peça. É muito importante que você saiba também outros pontos do direito constitucional, porque você vai te deixar afiada para apontar quais questões de mérito o seu recurso extraordinário precisa vislumbrar. Ou seja, você vai ter em mente o que viola o que, por que determinado acórdão ou sentença viola a Constituição. Você vai lembrar dos princípios constitucionais, deve mencioná-los aqui. E aqui no caso foi apontado o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, e daria mais ponto quem explicasse que houve uma restrição ao direito de reunião que era muito maior do que o bônus trazido à população, ou seja, o ônus maior do que o bônus. E é isso basicamente o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Um pequeno detalhe, eles colocaram razoabilidade barra proporcionalidade como se fosse a mesma coisa. Não é porque é prova da OAB que tá tudo certo não, tá, gente? Por isso que existem os recursos. Razoabilidade é diferente de proporcionalidade. A gente, quando fala em razoável, a gente fala sobre algo mais relacionado ao que é justo, razoável, moralmente adequado, mas não passa pelas 3 fases da proporcionalidade. Razoável é aquilo que você pode se perguntar: isso é certo? Isso é razoável? Proporcional não é exatamente a razoabilidade, é diferente, são 3 etapas. Você vai se perguntar se essa decisão é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Isso é o princípio da proporcionalidade. E aí o candidato poderia explicar esse princípio e o porquê que o decreto em questão violava o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, relembrando a ti que esses não são idênticos, são questões diferentes. Pedido: reforma da decisão, a fim de julgar de procedente ação direta de inconstitucionalidade. Olha como eu falei com vocês aqui, eu não estava nem lembrando exatamente do problema, mas eu senti logo que eu vi ou reli aqui com vocês, que era uma representação de inconstitucionalidade, porque quando há uma representação de inconstitucionalidade julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça, não cabe apelação, cabe recurso extraordinário para o STF. Ora, aqui o controle de constitucionalidade concentrado não vai ocorrer em segunda instância, ocorre na primeira instância, aqui no Tribunal de Justiça de primeiro grau, ou vai caber no STF. O STJ, o Tribunal Regional Federal, não entra dentre os órgãos competentes para julgar o controle abstrato de constitucionalidade, que são as ações do controle concentrado. E nesse caso, a OAB, para pedidos, entendeu que era adequado o pedido de reforma da decisão recorrida a fim de julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nome mais tecnicamente adequado, representação de inconstitucionalidade, e declarar a inconstitucionalidade do decreto editado pelo governador do estado e a notificação do Ministério Público. Ou seja, basicamente 3 pedidos: 1. Reforma da decisão. 2. Declaração de inconstitucionalidade. 3. Notificação do Ministério Público para apresentar seu parecer. E aí, fechamento, local, data, advogado, OAB, número tal. E aqui eu vou colocar para vocês como fica o esqueleto da peça de um recurso extraordinário. Você vai entender, você vai achar fácil, apesar do nome, né? Recurso extraordinário, ele é um recurso simples de fazer. O fato é que tamanha sua importância pode dar uma sensação de que é algo muito difícil, mas moleza. O endereçamento, como eu comentei com vocês, o endereçamento do recurso extraordinário é para o tribunal que proferiu aquela sentença ou acórdão que
que viola o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. As razões recursais, essas sim, vão ser remetidas para o Supremo Tribunal Federal. Aqui eu iniciei dando alguns exemplos, mas depende do tribunal, tá? Depende do tribunal que foi apontado no enunciado da questão da OAB ou do tribunal que julgou a sentença, que julgou o processo, perdão, do seu cliente. E isso pode variar. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça tal, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da tal região. No caso de representação de inconstitucionalidade, tá? Aqui eu estou vislumbrando a hipótese de acórdão, mas se fosse uma representação de inconstitucionalidade, para quem iria o recurso extraordinário? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara, sei lá, de fazenda pública, presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal. Perceba o seguinte, uma representação de inconstitucionalidade, ela não vai para a vara, tá? Só para deixar muito claro, para não ficar confuso na sua cabeça. Eu mesma percebi que a explicação desse momento ficou confusa. Então, reformulando para você entender de forma adequada. Representação de inconstitucionalidade é aquela ação em que você quer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado. Quem julga isso é o Tribunal de Justiça, não é o juiz de primeiro grau, só para ficar bem claro. Então, depois você vai enviar o seu recurso extraordinário, não vai enviar apelação para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, ok? Entendido? Qualquer dúvida pode perguntar aqui embaixo ou me enviar uma mensagem no direct do Instagram, que é o @SimoneAlvarezTCC, que vai ser um prazer te explicar. Aí você vai colocar o processo número, nome do recorrente, nome do recorrido e vai explicar. Vai começar o seu recurso extraordinário. Como começar? Depois que você coloca número do processo, recorrente e recorrido, você vai explicar um pouco da situação. Você não precisa qualificar o recorrente e o recorrido novamente, porque o recurso extraordinário vai ficar junto do processo. Então, você não precisa se qualificar novamente, você não precisa qualificar o réu novamente. Então, você vai colocar recorrente, nome completo, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem por meio do seu advogado, que essa subscreve, interpor, que é a palavra adequada quando a gente está trazendo um recurso. Sempre que for recurso, a palavra adequada é interpor. Recurso extraordinário fundamentado no artigo 102, inciso 3, aí você vai dizer a linha da Constituição, desse artigo da Constituição no qual se enquadra o seu recurso extraordinário, e artigos 20.029 seguintes do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação proferido em folhas tal. Se fosse uma sentença de representação de inconstitucionalidade, você colocaria em face da sentença que julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade proferida em folhas, pode colocar data também, mas a data você coloca mais para baixo, interposta no processo em epígrafe, em face do recorrido, também já qualificado nos autos desse processo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, juntando-se à guia de preparo anexa. A gente vai ver na segunda parte das razões recursais que não basta só a guia de preparo, também devem ser pagas o quê? As guias referentes aos portes de remessa e de retorno. Então, você deve mencionar isso no seu recurso extraordinário. O que é porte de remessa e retorno? É o trabalho de enviar um recurso para o STF ou para o STJ, aqui no caso o STF, vai ganhar parte dos pedidos da primeira página do seu recurso extraordinário.
requer, de acordo com o artigo 1030 do CPC, que o presente recurso extraordinário seja recebido e conhecido. Pessoal, por que eu não falei em provido? Porque quem vai prover, quem vai falar sobre provimento ou não do recurso extraordinário é o STF. Não é o tribunal que está recebendo o recurso. O tribunal que está recebendo o recurso vai verificar requisitos de admissibilidade, se foi paga a guia, porte de remessa e retorno, se a parte que está recorrendo é legítima para isso, se o tribunal é competente, enfim. Então, ele vai pedir apenas o conhecimento, o recebimento e o conhecimento do recurso. A intimação do recorrido para que ele apresente contrarrazões ao recurso extraordinário dentro do prazo legal e a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal após a aferição do juízo de admissibilidade do presente recurso, termos em que pede deferimento, local, data, advogado OAB. Aí vem a página seguinte. Razões do recurso extraordinário. Por que eu coloquei assim? Para você não pensar que bastaria pular meia dúzia de linhas para colocar razões do recurso extraordinário. Essas razões vêm em página separada. Origem: Tribunal de Justiça do Estado tal, por exemplo. Processo, número, aí você coloca o número do processo. Recorrente e recorrido, coloca o nome completo desses personagens, ou dos personagens ou do seu cliente, mais o recorrido. Ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Você reparou que não vai logo no título, excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do STF. Aqui você coloca dessa forma, ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. O recorrente já qualificado nos autos do processo. Mas olha só, um detalhe, isso aqui é um modelo de redação, tá? Esse é um modelo de redação, nada que te prenda. Se você quiser colocar aqui, excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, também pode colocar. Mas essa redação é muito corriqueira, tá? Ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. O recorrente, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, inconformado com acórdão ou sentença de folhas tal, você pode colocar data, porque isso ajuda também ao relator, ao ministro do STF verificar sua decisão, vem por meio do seu advogado que esta petição subscreve, apresentar suas razões ao presente recurso extraordinário. E logo de cara fale sobre a tempestividade. Diga que o recurso é tempestivo. E qual é a tempestividade do recurso extraordinário? 15 dias. 15 dias previstos dentro do artigo 1003, parágrafo 5º da Constituição Federal. Úteis ou corridos? 15 dias úteis. Todos os prazos em dias são considerados em dias úteis. Simone, então posso deixar para recorrer no último dia? Não faça isso. Não faça isso. Recorra o mais rápido possível. Por quê, Simone? Você nunca sabe o dia de amanhã. Então, uma dica prática da advocacia é não deixar para recorrer no último dia. Você não sabe se vai ter uma dor de barriga, se você vai ficar doente, o que pode acontecer. Pois bem, passada essa parte do conselho de vida, vamos voltar aqui para a tempestividade. E aí você vai apontar que o recurso é tempestivo porque ele está sendo apresentado no prazo de 15 dias, verificado no artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, 15 dias após o proferimento da sentença ou do acórdão em questão. Segundo ponto, cabimento do recurso extraordinário. E aí você vai apontar em qual das hipóteses do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, o seu recurso extraordinário se enquadra. Então vamos lá. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe o quê? Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida
contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Pessoal, tenha uma sensibilidade. Lembre sempre do artigo 102, inciso 3. Não é sempre que vai caber apelação. Use a apelação de uma forma subsidiária, por exclusão. Por exclusão, se não cabe recurso extraordinário, não é o caso de recurso ordinário e nem recurso especial, aí nesse caso pode vir a caber a apelação. A apelação cabe contra sentença, mas não é toda sentença que vai caber apelação. Nesses casos aqui, da linha B e C, você vai usar o recurso extraordinário. Voltando, contrariar artigo dessa Constituição, tá? Nesse caso, a sentença contrariou o artigo da Constituição. O que é que cabe? Apelação. A partir do acórdão oriundo dessa sentença que não foi julgado improcedente, o acórdão manteve improcedente e viola artigo dessa Constituição, cabe o recurso extraordinário. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou tratado federal, cabe recurso extraordinário. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição ou julgar válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Tenha sensibilidade ao enunciado, que aí sim é o caso de recurso extraordinário. Aí você pode variar as suas redações. Eu coloquei redações aqui que podem te inspirar, mas você deve ser mais profundo, deve escrever mais coisas. Por que você não escreveu, Simone? Porque aqui é justamente esqueleto de peça. O objetivo é te mostrar exatamente como vai funcionar a dinâmica de um recurso extraordinário. É o esqueleto. Agora, o que vai fazer o corpo do seu recurso extraordinário vai ser o esqueleto junto com o enunciado da OAB ou junto com o que o seu cliente está falando para você. O presente recurso extraordinário é cabível, com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A, em virtude do acórdão prolatado na data tal, contrariar o artigo tal da Constituição Federal ou tais, ou seja, você tem que apontar numericamente quais artigos estão sendo violados. Ou o presente recurso extraordinário é cabível com base no artigo 102, inciso 3, a linha B, em virtude da decisão de folhas tal ter declarado a inconstitucionalidade de tratado internacional ratificado pelo Brasil ou ter declarado inconstitucional a lei federal número tal. O presente recurso extraordinário é cabível. Simone, cabe recurso extraordinário nas ações do controle concentrado julgadas pelo STF? Não. No máximo, nas ações do controle concentrado, só cabem embargos de declaração. Não cabe apelação, não cabe recurso extraordinário. O recurso extraordinário só vai caber no caso de representação de inconstitucionalidade julgada por TJ. A sentença declarou improcedente, mantendo aquela lei, cabe recurso extraordinário. Uma dica que você pode usar para a vida, nesse caso, são as chamadas normas de reprodução obrigatória. Vejamos, Tribunal de Justiça julgou válida lei ou ato do governo local contestado em face do artigo tal. Nesse ponto, se ela entendeu que é válido e na verdade não é válido porque viola a Constituição Federal, você pode mencionar as chamadas normas de reprodução obrigatória. Essas normas são aquelas normas constitucionais da Constituição Federal que devem ser observadas pelas constituições estaduais em virtude de realmente serem muito importantes. Por exemplo, o princípio federativo. Não poderia, no caso, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, eu uso muito esse exemplo porque eu sou do Rio de Janeiro, não pode a Constituição do Rio determinar a monarquia aqui no Brasil.
em virtude do princípio da simetria da Constituição, que vale para o federal, vale para o Estado. Isso é uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, ainda que não esteja na Constituição do Rio de Janeiro, que as eleições serão periódicas a cada 4 anos para escolhermos o governador, isso não significa que a Constituição pode vir a ser alterada ou existe uma lei eleitoral no sentido, que a Constituição estadual pode vir a ser alterada instalando a monarquia no Rio de Janeiro. Isso estaria ferindo norma de reprodução obrigatória prevista na Constituição estadual. Aí eu coloquei a observação, que é uma situação comum em representações de inconstitucionalidade. As outras possibilidades de redação são: o presente recurso extraordinário é cabível, com fundamento no artigo 102, inciso 3, alínea D, tendo em vista que a decisão de folhas tal julgou válida a lei local contestada em face da Constituição. E aí você vai dizer exatamente, em outras palavras, em qual hipótese se encaixa o seu recurso extraordinário com base no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Observado isso, você vai ter cumprido com o seu capítulo, ou sua seção cabimento no seu recurso extraordinário. Outra questão importante, antes de entrar no mérito, é mencionar o preparo. Dizer, porque se o preparo, que é o valor daquele recurso, não for pago, o recurso vai ser considerado deserto. Deserto é aquele recurso que não há preparo, que não foi pago. De acordo, pense em sede. Quando a gente fala em deserto, a gente não pensa em sede. Nesse caso, o recurso deserto está com sede de dinheiro, não foi pago. Claro que não se encaixa nessa questão o que é vinculado à gratuidade de justiça, mas se o seu cliente não tem gratuidade de justiça, então ele tem que pagar o preparo desse recurso e porte de remessa e de retorno. De acordo com o que, Simone? Artigo 1007 do Código de Processo Civil. Que ele diz? No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o preparo, inclusive porte de remessa e porte de retorno, sob pena de deserção, sob pena de estar com sede de dinheiro, sob pena do tribunal estar levando calote. Pois bem, o preparo precisa ser pago, as guias devem ser juntadas e isso deve ser mencionado no recurso extraordinário e para que o tribunal comprove esse requisito de admissibilidade. Agora vem o que é essencial. Você pode ter pago o preparo, ser cabível o recurso extraordinário e ainda assim ele não ser conhecido por causa da ausência de repercussão geral. A repercussão geral é essencial em recurso extraordinário. É diferente do recurso ordinário, ele não fala em repercussão geral, mas a repercussão geral é essencial no recurso extraordinário. Nesse caso, ele tem que mostrar o recorrente precisa mostrar que há um interesse que ultrapassa o interesse subjetivo daquelas partes no processo, que abrange uma coletividade em geral e que é algo importante do ponto de vista jurídico ou econômico, que eu vou colocar aqui, ou político ou social. Precisa ser tudo? Não. Pode ser só um. É relevante economicamente, é relevante politicamente, é relevante socialmente. Tá ótimo, desde que um deles esteja presente. Agora, sugestão, se você puder, aponte tudo. Isso é a importância econômica, a importância social em virtude disso, a importância política em virtude daquilo, porque o objetivo é você convencer o Supremo Tribunal Federal de que há repercussão geral, tá? E essa repercussão geral é votada no plenário virtual, no qual os ministros vão votar se há repercussão geral ou não. Se eles entenderem que não há repercussão geral, pronto, acabou o seu recurso extraordinário e ele nem sequer vai ser julgado, nem sequer vai ser o caso de deferimento ou indeferimento, extinguiu o recurso por ausência de repercussão geral. Você reforça a repercussão geral
com base no artigo 1035, parágrafo 1º e artigo 102, parágrafo 3º. Tanto na prática da advocacia quanto na prova da OAB, você deve mencionar numericamente os artigos que embasam o seu pedido. No tocante à repercussão geral, artigo 1035, parágrafo 1º, e no caso da Constituição, artigo 102, parágrafo 3º. Olha o que ela estabelece. No recurso extraordinário, o recorrente deverá, como eu coloquei aqui, ó. No caso do recurso extraordinário, a minha canetinha saiu. Enfim, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Esse recurso, pessoal, ele não se presta a discutir mérito. Ele se presta a discutir uma questão constitucional. Agora, se o mérito da questão te ajudar a fundamentar a repercussão geral, aponte. O importante é convencer os relatores de que o seu recurso extraordinário tem sim repercussão geral. Agora, existem hipóteses em que você nem precisa argumentar muito sobre repercussão geral, porque a repercussão geral será automaticamente reconhecida nos casos do artigo 1035, parágrafo 3º, incisos 1 e 2. Olhem comigo, o que significa isso? Que aqui nesse caso, do artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, você nem precisa falar nada sobre questões políticas, econômicas, sociais, que ultrapassem o interesse das partes, porque já o próprio Código de Processo Civil entende que há repercussão geral nessas hipóteses aqui. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, ou seja, o acórdão contrário ou súmula ou jurisprudência dominante do STF aponta isso, olha, o referido acórdão viola essa jurisprudência aqui, viola essa jurisprudência, a qual é dominante no STF. Quer um exemplo? Vamos lá. O STF, tá? Agora vamos dar uma pausa aqui no recurso e olhe para mim sobre esse exemplo. O Supremo Tribunal Federal entende pela aplicação da teoria horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, que direitos fundamentais se aplicam às relações privadas, ou seja, que direitos fundamentais não é algo apenas entre Estado e indivíduo, mas entre pessoas em geral, nas relações privadas, empregos privados, etc. E esse é o entendimento dominante no STF. Se vem um acórdão dizendo o contrário, que no caso ele foi julgado com base na teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais, ela está indo em sentido que é oposto ao STF, né? O STF entende a aplicação da eficácia horizontal. A decisão impugnada, eficácia vertical dos direitos fundamentais. Um exemplo, sabe o que poderia vir numa sentença? O juiz dizendo o seguinte, que indefere o pedido em virtude dos direitos fundamentais serem apenas reivindicáveis do Estado em virtude da aplicação da teoria vertical dos direitos fundamentais. Ou seja, aqui nesse caso nem sequer precisa de explicar a repercussão geral do ponto de vista econômico, político, social relevante, porque já o próprio Código de Processo Civil aponta essa hipótese como repercussão geral automática e o seu recurso extraordinário vai ser julgado. A outra possibilidade, também há repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Eu vou explicar isso para você agora. Se você tiver caderno, pode anotar. Nesse ponto,
O artigo 97 fala sobre a cláusula de reserva de plenário, tá? Cláusula de reserva de plenário significa que quando há, tá, no controle difuso de constitucionalidade, ou seja, o controle difuso é aquele que ocorre dentro de um processo que apenas vai se restringir às partes em questão. Ou seja, em um processo entre X e Y, X está atacando a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo que viola o direito dele. Nesse caso, e porque em qualquer processo, pessoal, em qualquer processo, autor ou réu, o Ministério Público pode vir a mencionar, olha, isso aqui contraria, esse suposto direito contraria a Constituição Federal. E aí, em defesa, a pessoa pode falar que algo é inconstitucional. Maravilha! O juiz de primeiro grau pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado dentro de um processo. Ok. Mas se não declarou e o recorrente recorreu para a segunda instância, desembargador sozinho não declara inconstitucionalidade de nada. O que ele precisa fazer? Se no caso, aquela decisão impugnada, tá? A decisão em que o recorrente está insatisfeito porque entende que viola a Constituição Federal, o que vai acontecer? Ele vai impugnar a decisão, ele vai apelar para o segundo grau e aí, chegando na segunda instância, não serão os desembargadores que vão dizer se aquilo é constitucional ou não. Se eles entenderem que aquilo ali é inconstitucional, eles vão abrir o chamado incidente de inconstitucionalidade e vão remeter aquele processo para o plenário ou órgão especial. Plenário e órgão especial é diferente, difere no tamanho. No TJRJ é órgão especial, ele é imenso. O plenário, no mínimo, tem 11 ministros, tem 11 desembargadores, perdão, e no máximo 25. Aqui, passou disso, vai ser órgão especial. E o órgão especial, então, vai julgar se algo é constitucional ou não, vai devolver o processo para a Câmara, para o órgão de segunda instância, o qual vai ter que decidir com base na decisão do órgão especial ou plenário, que é a mesma coisa, o que muda é o tamanho. Pois bem, se no caso o segundo grau, a segunda instância, não remeteu ao órgão especial ou ao plenário aquele processo e declarou inconstitucional logo de uma vez, artigo ou lei mencionado no processo, aí também é o caso de repercussão geral. Ou seja, o acórdão proferido em segunda instância declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo sem remeter ao plenário ou órgão especial. E aí você vai entrar com seu recurso extraordinário apontando nesse item da repercussão geral o artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 2. A repercussão geral porque houve violação à cláusula de reserva de plenário naquela apelação. Entendeu? Qualquer dúvida, não deixe de escrever. É fácil, parece estranho. Para quem está ouvindo pela primeira vez, mas ouvindo uma segunda vez, vai entender melhor. Nesse ponto, a repercussão geral vai ser automática, então você não precisa ficar reforçando questões do ponto de vista jurídico, econômico, social, não precisa. Você vai mencionar depois sobre o requisito do pré-questionamento constitucional. Se a decisão, olha só, se o tribunal ACO, tá, o tribunal de baixo, não falou nada sobre questão constitucional, mas tem uma questão constitucional que está sendo ignorada, o que vai ser necessário fazer antes de propor o recurso extraordinário? Pessoal, não se preocupe se isso for prova da OAB. Você não tem que fazer embargos de declaração para fins de pré-questionamento, você só tem que falar que fez, tá? Na OAB você só se ligue em fazer o recurso extraordinário caso caia na sua prova.
na prática constitucional, antes de você entrar com um recurso extraordinário, se ninguém houver se manifestado a respeito da questão constitucional que você quer levantar, você tem que entrar com embargos de declaração para fins de pré-questionamento. E aí, o tribunal vai ser forçado a falar sobre aquele ponto que, na verdade, ficou omisso. E ele vai agora falar, olha, isso aqui não viola a Constituição. Oh, maravilha! Agora você vai entrar com recurso extraordinário para que os ministros do STF entendam que viola sim a Constituição. Então, por isso que é essencial esse capítulo no seu recurso extraordinário do pré-questionamento constitucional. Pode usar a sugestão dessa redação aqui. Devido à necessidade da questão constitucional ser discutida pelo Tribunal ACO, antes da interposição do recurso extraordinário, a recorrente esclarece que a matéria foi pré-questionada por meio de embargos de declaração, cumprindo o disposto no artigo 1025 do CPC que menciona. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Em outras palavras, você entrou com embargo de declaração para fins de pré-questionamento e o Tribunal ACO falou que não tem nada a ver, que não é o caso, de entrar com embargo de declaração, e ainda assim o recurso vai ser remetido ao Tribunal Superior, aqui no STF. Se o STF entender, peraí, você aí do Tribunal ACO, né, o abaixo, entendeu que não era o caso de embargo de declaração, mas é sim, isso aqui é embargo de declaração para fins de pré-questionamento. E aí, ainda que seja inadmitido na origem esses embargos de declaração para fins de pré-questionamento, isso não vai impedir o andamento do seu recurso extraordinário, o encaminhamento para o STF, o qual vai verificar se realmente se essa questão constitucional foi discutida ou não. Se o tribunal se manteve inerte em manter a não discussão, tranquilo, agora o STF faz. O importante conseguiu, o recurso tem preparo? O recurso cumpre com repercussão geral? Ok, o importante é que a sua parte você fez. Você entrou com embargo de declaração para fins de pré-questionamento. Logo, você pode seguir com o seu recurso extraordinário. Depois de você falar sobre essas preliminares todas, sobre esses requisitos de admissibilidade, você entra nos fatos. Não precisa falar algo tão profundo. Afinal de contas, o recurso extraordinário não se presta a discutir mérito, a reexaminar provas, mas é muito importante que você traga uma síntese do que aconteceu dentro daquele processo. Você explique por que começou. Você vai fazer um resumo da demanda, contextualizando com o recurso extraordinário e apontando o porquê que aquela decisão tem que ser reformada. Exemplo, o recorrente ajuizou ação de tal, sei lá, ação de cobrança, ação de paternidade, enfim, você vai dizer a ação que ele entrou. E o pedido foi julgado improcedente. A decisão contrariou a Constituição Federal, foi interposta a apelação, e a apelação continuou mantendo o indeferimento, continuando a ferir a Constituição Federal, por exemplo. Ou se for o caso, você vai falar, e aí o embargante, o recorrente entrou com um recurso de apelação, a qual foi julgada em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. Enfim. E aí, por isso, você vai explicar os fatos que ensejaram o recurso extraordinário. Por isso, não precisa ser extenso, porque como não vai discutir mérito e nem reexaminar provas, você simplesmente vai fazer um resumo da demanda. Depois da etapa do direito, você também pode intitular esse capítulo como das razões para reformar o acórdão ou sentença. E aí você vai explicar detalhadamente o que você já mencionou no cabimento, só que de forma mais detalhada.
Então, você vai mencionar a hipótese do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, vai apontar quais artigos da Constituição foram violados. Exemplo, violou o direito de reunião, como é o caso do 12º exame de ordem, né? Violou a liberdade de expressão, violou o direito de reunião. Você vai mencionar todos os artigos constitucionais que foram violados em virtude do indeferimento, em virtude da decisão oriunda do tribunal em que ensejou um recurso extraordinário. Você vai fundamentar, com base no artigo 102, inciso 3, cabe esse recurso. E os artigos constitucionais violados foram esse. O Tratado Internacional foi declarado inconstitucional, que foi assinado e retificado em... Ou seja, você vai explicar. Contudo, o Tratado Internacional não é inconstitucional, pois, estou botando água no meu copo, não é inconstitucional em virtude do cumprimento do artigo tal da Constituição. Ou seja, aqui você pode trazer doutrina, jurisprudência, mas o mais importante de tudo é trazer o artigo da Constituição. Preciso apontar que esse artigo viola lei federal? Não. Porque no caso do recurso extraordinário, ele não se presta a declarar que algo viola a lei federal. Isso é objeto do recurso especial que vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E vai finalizar sua redação mencionando: desse modo, faz-se essencial a reforma do julgado anterior em virtude da contrariedade ao artigo 102, inciso 3, e mencione brevemente também os artigos constitucionais violados. Ou seja, você vai finalizar dizendo que a sentença ou acórdão merecem a reforma do julgado. Aí vem a parte dos pedidos. Reparem que não são muitos os pedidos. Sempre lembrem daquela regrinha que eu ensino, que primeiro você chama o povo, né, que está envolvido na peça de direito constitucional, e depois você vem fazendo o pedido. Você vai pedir: diante do exposto, requer ao Colendo Superior Tribunal Federal a intimação do Procurador-Geral da República que o presente recurso extraordinário seja conhecido em virtude dos requisitos de admissibilidade e, claro, o provimento do recurso extraordinário a fim de que... Lembrem para reformar a decisão, isso aqui no caso de uma peça relacionada à sua advocacia, na prova da OAB, não se esqueçam de um dos pedidos. Eu vou até fazer um ajuste aqui, porque aqui eu fiz a peça bem com base na advocacia constitucional e também na OAB, mas a OAB também gosta quando o examinando requer a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Então, no caso, já que algo é inconstitucional, que haja a declaração da inconstitucionalidade, né, da lei ou ato normativo X, ou a declaração de inconstitucionalidade daquele tratado internacional, por exemplo. Ou seja, a OAB pontuou quando o aluno mencionou inconstitucionalidade dentre os pedidos. Você vai dizer o provimento do recurso extraordinário a fim de reformar a decisão e declarar a inconstitucionalidade do que está sendo objeto do recurso. A inversão do ônus de sucumbência e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o recorrente havia perdido antes, quem tinha que pagar as custas era ele. Mas se o recurso extraordinário for julgado procedente, ele tem todo o direito a quê? A inversão do pagamento de custas e honorários advocatícios. E aí ele vai fazer esse pedido com base no artigo 85 do Código de Processo Civil. E o fechamento, termos em que
pede deferimento, local, data, nome do advogado. Se você estiver fazendo prova da OAB, não coloque nome nenhum, né? Você vai colocar advogado, OAB, número. E assim você vai finalizar a sua peça de recurso extraordinário. Você achou simples? Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de me perguntar, vai ser um prazer te responder. É só mandar uma mensagem ou aqui nos comentários ou então por meio do meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC.